Deus, Espírito Santo, que derramou em nós o amor de Jesus, implantou em nós a fé, também nos acompanha, quando nós queremos refletir especialmente o texto que nós ouvimos hoje, Romanos 5 a 11, especialmente os versículos 6 a 11. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem responder afirmativamente, só levanta a mão. Vou fazer uma pesquisa. Quem de vocês aqui já assistiu aquele filme? Já faz um tempo que foi lançado. Quem assistiu aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco? Poucos? Assista, é bacana. Deve estar em algum Netflix, alguma coisa, né? Os Dois Filhos de Francisco é a história de dois cantores muito conhecidos. Quem são? Pode falar. Zezé de Camargo e Luciano, né? E geralmente a gente gosta de assistir esse tipo de filme, ou às vezes documentários também, né? Que mostram pessoas superando grandes dificuldades, grandes obstáculos na vida, sejam obstáculos de pobreza, de doença, né? Obstáculos físicos, às vezes familiares, às vezes obstáculos morais, obstáculos sociais, para conseguir alguma coisa melhor. Então, os filhos de Francisco mostram isso, né? Como é que o Zezé de Camargo e Luciano, que nem é o nome deles de verdade, né? Como é que eles começaram pobrezinhos, lá no interiorzão, né? E depois acabaram fazendo sucesso, né, no mundo da música, que fazem até hoje. Nesse caso, e muitos outros que vocês devem conhecer, histórias de outras pessoas, as pessoas geralmente vencem barreiras para alcançar sucesso e para beneficiar a si mesmos, ou talvez algumas pessoas mais, geralmente a sua família. Poucos são aqueles que lutam e vencem obstáculos pensando só em beneficiar os outros. E ninguém realmente faz isso para benefício só das outras pessoas e só de todas as pessoas do mundo. Ninguém. Vírgula. Tem sim alguém que fez isso e faz isso. Houve alguém que fez isso, mas não foi um qualquer, né? Também nasceu de uma maneira muito humilde, nasceu na pobreza, também superou muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que ele teve que superar é que o pai e a mãe dele tiveram que pegar ele, juntar as coisas e fugir para outro país, para ele não ser morto, bebezinho ainda. Ficaram lá, provavelmente 2 ou 3 anos, refugiados. Refugiado é uma palavra que a gente conhece bem, né? No Brasil tem muitos refugiados da Ucrânia, da Venezuela, o mundo inteiro tem. Esse foi o primeiro obstáculo que ele teve que vencer. E para vencer os obstáculos e as barreiras finais, ele não teve diante do mundo um sucesso. Ele foi um fracasso, porque foi alguém que, no fim das contas, morreu no meio de 2 bandidos, tratado como bandido. O apóstolo Paulo fala dele na carta de hoje, ele diz: porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos ímpios. Ímpios quer dizer os maus, os pecadores. Por isso que eu coloquei então esse título. A gente pode dizer que Cristo venceu todas as barreiras. A primeira barreira que ele venceu então, a favor de nós, meus irmãos, com aquele aparente fracasso lá na cruz, foi a barreira da nossa total incapacidade de chegar ao Deus verdadeiro. Nossa total incapacidade de crer no Deus verdadeiro. Porque o apóstolo diz aqui, a Bíblia diz em outros lugares também, que nós não temos, e ao nascer não tínhamos, nenhuma força espiritual.
nenhuma capacidade de buscar a Deus. A gente nasceu já em pecado. E por causa do pecado com o qual a gente já nasce, nós já nascemos sem rumo. A gente não tinha nenhuma chance, nenhuma capacidade de voltar atrás e achar o caminho certo, o caminho do Deus verdadeiro. E aí entra Cristo na história. Cristo, sem esperar nada de nós, sem dizer primeiro, olha, faz isso primeiro, faz aquilo primeiro, aí eu te salvo. Não, sem pedir, sem esperar nada de nós, veio, morreu por nós na cruz. A Bíblia diz que a gente era como ovelhas sem pastor, pessoas aflitas, abandonadas, perdidas. Então ele nos procurou, ele nos encontrou, ele nos levou para o seu rebanho. Como conta aquela bonita história que todos vocês conhecem, né? Lá em Lucas 15, da ovelha perdida. Que o pastor que foi lá buscar a ovelha que se perdeu, não sabia voltar sozinho. Deus, na sua imensa graça e amor, não ficou esperando a gente fazer alguma coisa, meus irmãos. Ele não esperou a gente merecer a salvação. Se ele fosse esperar, ele ia esperar eternamente. E nunca ia conseguir nos salvar se ele esperasse o nosso merecimento. Por quê? Porque, como eu disse antes, nós nascemos já sem nenhuma condição de achar, buscar, encontrar, crer no Deus verdadeiro. A gente passou desse ponto já há muito tempo, quer dizer, desde antes de nascer. Não, nós nascemos já sem poder voltar o caminho de Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz, todos carecem da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus e precisam da sua misericórdia. Uma outra coisa muito bonita, nesse Cristo vencer todas as barreiras, é que Deus, em Jesus, não fez uma parte da obra e deixou a outra parte para nós. Tem até gente que ensina isso por aí, mas não é bíblico. Deus não dá a sua salvação para a gente, ou a sua graça, a conta-gotas. Vocês conhecem conta-gotas, né? Não é assim que Deus dá a sua graça de pinguinho em pinguinho, ou lá de vez em quando. Não. Ele derrama a sua graça de uma vez sobre nós. E nós, na verdade, nunca estávamos, nem estamos hoje preparados para receber a graça de Deus. Por quê? Pensem vocês num copo cheio de água. Ou às vezes vocês põem, eu ainda fiz isso ontem, vocês põem uma garrafa para encher com a água do filtro, de repente vocês esquecem, vão fazer outra coisa, quando vocês veem aquela garrafa está transbordando, né? Ou vocês enchem um copo de água aqui do filtro, e se vocês deixarem mais tempo vai transbordar. Assim é a gente já nasceu transbordando de pecado. Então não tem como a gente receber a graça de Deus, porque já está cheio de pecado, não tem como a graça entrar ali por nossa própria força. Mas aí Paulo diz, Deus mostrou quanto que Ele nos ama em Jesus. Cristo morreu por nós enquanto nós ainda vivíamos em pecado, a gente ainda era pecador. Ele agiu com a sua mão poderosa, amorosa, sacrificando o seu Filho único na vergonhosa cruz, para derrubar aquele muro que havia entre nós e Ele, o muro do pecado, o muro da separação, o muro que separa todos nós da vida verdadeira. Por Jesus ter morrido na cruz, não apenas pelos justos, porque na verdade não havia nenhum justo no mundo naquela época, não há hoje, né? Mas morrendo pelos pecadores, como eu e vocês, esse fato é o poder de Deus, é o poder da cruz, que convence a gente do pecado, mas convence a gente também do seguinte: eu e você, apesar do pecado, apesar de nascermos pecadores, de nascermos inimigos de Deus, apesar disso, somos perdoados, somos amados por Deus. É o poder da cruz que produz em nós o descontentamento com o pecado, quer dizer, a gente não se alegra mais em pecado.
Se a gente luta com o pecado e ainda peca, a gente não fica feliz com isso. É esse poder da cruz que nos faz lutar e ficar descontente com o pecado. E leva a gente ao que a Bíblia chama de arrependimento. Quer dizer, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de vida. E tudo isso por graça completa de Deus. Sem uma gota da nossa parte. Por isso que eu falei, Deus não dá conta-gota, Ele transborda a sua graça de nós, porque não tem nenhuma gota de força nossa que possa ajudar na nossa salvação. Agora, Jesus venceu mais uma barreira. Além dessa incapacidade de a gente sozinho, né, chegar a Deus, além do pecado no qual nós nascemos e ainda vivemos, e no qual o mundo está mergulhado, Cristo teve que vencer mais uma barreira para levar vocês e eu até o Pai, para convencer a gente do seu amor. Ele venceu a nossa inimizade com Deus. A gente lê isso no versículo 10, diz ali: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, e muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diz, olha, vocês, além de não poderem chegar a Deus, vocês eram inimigos dele. Então, por causa da nossa natureza pecadora, desculpe, e porque nós nascemos sem o Espírito Santo, então a gente era inimigo de Deus. A gente estava em guerra contra Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós, irmãos, porque há gente que ensina assim: o Márcio, o Leandro, a Leila, o Luciano, cada um aqui, vocês nascem neutros. Vocês não nascem nem bons nem ruins. Dependendo da criação que vocês têm, da igreja que vocês vão, aí vocês vão ser bons ou ruins. Não, a Bíblia diz, a gente nasce totalmente manchado pelo pecado. Então, essa barreira tem que ser resolvida. E nós sabemos, meus irmãos, que nós somos culpados. Até quem não é cristão, tem uma coisinha aqui dentro que chama consciência, né? Que mostra a pessoa que ela erra, que ela está errada. Consciência nos acusa. E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu posso dar um jeito nisso, eu posso resolver a situação sozinho. E a culpa leva a gente a sentir medo de Deus. E se a gente não tem o amor de Deus na nossa vida, a gente passa a odiar Deus mais ainda. Porque a gente começa a pensar assim: poxa, Deus, você me criou, você me deixou ser pecador. Como assim? Então, se a gente não conhece a graça do que Jesus fez por nós vamos lutar contra Deus, em vez de lutar contra o pecado. Nós não vamos querer Deus na nossa vida. Então, a inimizade contra Deus, o fato de a gente nascer morto espiritualmente, faz a gente tentar comprar o perdão de Deus, comprar o favor de Deus, de muitas formas, né? Eu falei no culto passado, né? Eu fiz uma coisa errada, vou fazer uma ou duas boas, né? Aí eu equilibro, errado. Isso pensa quem não conhece o Deus verdadeiro. Isso não funciona. E aí, se a gente continua nesse caminho, a gente vai acabar adorando falsos deuses. Falsos deuses, meus irmãos, não é só adorar uma estátua. Falsos deuses, um falso Deus pode ser você mesmo. Quando você ama mais você do que a Deus, quando você ama mais o seu dinheiro do que a Deus, mais outra pessoa do que a Deus, mais o seu trabalho do que a Deus, e assim por diante. Então, se a gente segue por esse caminho, a gente vai cada vez mais ficando mais longe de Deus, e ficando cada vez mais inimigos de Deus. Agora, Deus não muda. E mesmo nessa situação, Ele ama a gente, continua nos amando. Então, Ele enviou o seu Filho, carregou a sua cruz e venceu por nós todas as barreiras. Ele tornou a gente amigos de Deus. Mesmo que a gente resista muitas vezes à paz com Deus, essa paz não depende de nós. Ela foi concluída, consumada, completada com a morte, com a ressurreição de Jesus. E isso é o fundamento, irmãos, da nossa vida, da nossa salvação. Esse é o fundamento da nossa vida como amigos de Deus. Jesus venceu todas as barreiras por nós. E como é que essa amizade com Deus chega para você?
chega para mim. Não é diretamente. Deus não manda lá um espírito, assim, um raio na sua cabeça, no seu coração, e você vai convertido. Isso não existe. Deus fez isso com algumas pessoas no Antigo Testamento. Mas a Bíblia é clara. Hoje o amor de Deus chega a nós pela fé em Cristo, e essa fé também é um presente de Deus para mim e para vocês. Essa fé é daquele Deus que o texto diz que derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, Ele derrama o amor dele em nós e sobre nós. Como? Como Ele está fazendo agora. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, quando nós louvamos a Deus com hinos que são feitos com palavras da Bíblia, quando nós recebemos a Santa Ceia. É aí que Deus nos dá o presente da fé e junto com Ele a própria salvação. Então, meus irmãos, aí nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Temos paz com Deus por meio de Jesus, que escolheu a gente para ser seus amigos. Que é outra coisa importante, né? Lá em João 15, Jesus diz assim: olha, não foram vocês que escolheram, eu escolhi vocês. Eu sou aquele amigo que vai dar a vida por vocês. Isso também é importante, né? Porque também se ensina por aí, eu encontrei Jesus, eu escolhi Jesus, né? Eu me converti. Não, isso não existe. Nós com Deus nunca, o verbo é eu fiz alguma coisa, é sempre Deus me converteu. Deus me salvou. Deus me encontrou. Não era Jesus que estava perdido, era eu. Ele me encontrou. Né? Como que Ele nos encontra? Como é que Ele encontrou vocês? Pode ser que Ele encontrou vocês quando o pai ou a mãe de vocês levaram vocês na pia batismal e ali o Espírito Santo entrou em vocês na hora do batismo. Alguns de vocês talvez tiveram um encontro com Jesus quando seus amigos levaram vocês para ouvir a palavra dele na sua casa, no culto, ou de outra forma. Talvez alguns foram encontrados por Jesus quando alguém deu uma Bíblia, um folheto de Bíblia que a pessoa leu, e ali Jesus falou com ela. Enfim, meus irmãos, Cristo venceu todas as barreiras. Quando a gente era inimigo dele, Ele se aproximou de nós como um amigo e nos deu a fé. O amor de Deus em Cristo venceu todas as barreiras. Lembra? A barreira da nossa incapacidade de sozinhos chegar a Deus, de crer nele, e a barreira do pecado e da inimizade que nós tínhamos contra Deus. Jesus venceu essas barreiras carregando a cruz, morrendo nela por cada um de nós. Então, meus irmãos, eu quero que hoje vocês levem para pensar essa frase. Cristo venceu todas as barreiras. E Ele fez isso, não, em primeiro lugar, para deixar eu e vocês emocionados. Quando a gente assiste um filme como Os Dois Filhos de Francisco, e alguns outros desse tipo, a gente até se emociona, né? Com os sacrifícios que os pais fizeram e tal. Jesus não fez isso para deixar a gente emocionado. A gente não pode se emocionar. Mas Ele não fez essa história de superação, de vencer barreiras, de vencer todos os obstáculos, inclusive o maior obstáculo, né, que é a morte, simplesmente para deixar a gente emocionado. Não. Ele fez isso para provar que Ele ama você e eu. Ele fez isso para nos salvar da condenação eterna a qual todos nós estávamos destinados. Por isso que Paulo diz, no final do texto, nós nos gloriamos em Deus, não em nós mesmos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual, por meio do qual, recebemos agora a reconciliação. Ele diz, olha, você quer se gloriar, se orgulhar? Se orgulhe em Deus, por meio de Jesus, tornou você amigo dele. Então, meus irmãos, por isso, porque Jesus venceu todas as barreiras em nosso lugar e por nós, é que nós podemos honrar, louvar e glorificar o nosso Deus, cumprir os nossos votos com Deus, como a gente ouviu no salmo de hoje. Lembrem disso, meus irmãos. Nós prometemos, né, especialmente na confirmação,
Serei fiel filho de Deus. Estarei sempre aqui recebendo a palavra do sacramento. Estarei sempre servindo a Jesus no meu dia a dia. Isso é um voto que a gente fez diante de Deus. A gente pode louvar a Deus e cumprir esses votos por causa de Cristo e porque o Espírito Santo dele está em nós. Nós somos agora o seu povo, a gente não é mais inimigo. E porque Cristo venceu todas as barreiras, nós podemos falar o que Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o meu Salvador. E a gente pode dizer isso para as outras pessoas. A gente pode fazer o que a gente ouviu no Evangelho hoje: tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. Vocês estão vendo lá, dos lados, são pessoas carregando a cruz e seguindo Jesus. Quando Jesus fala isso, ele não está falando literalmente, né? Não é cada um pegar uma cruzinha aqui, ou uma de madeira, como alguns vão fazer agora na Quaresma, e sair pelas estradas carregando uma cruz. Não é isso. Carregar a sua cruz é: siga-me, só a mim, escute só a mim, faça o que eu digo. Se você tiver que sofrer e até morrer por causa disso, se alegre, porque você vai receber a coroa da vida eterna. Os irmãos, lembrem disso. Por mim e por vocês, Cristo venceu todas as barreiras. Por isso nós somos salvos. Por isso nós vamos ser mensageiros dessa salvação, deste Evangelho. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Começando lá na sua casa. Seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus parentes. E todo mundo que Deus te der a oportunidade de encontrar nessa vida. Nós somos mensageiros do Evangelho, porque a Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Que assim seja. Eu convido você a repetir comigo, para gravar bem isso. Vamos lá? Cristo venceu todas as barreiras. Amém.